Fala galera, eu sou Michel Schmidt e hoje é dia de trazer a vocês a revista mensal dos Supremos número 10, lançada em março de 2025. A história começa com um flashback. Jim Hammond, o Tocha Humana, segura Hitler e o faz queimar até que seu corpo derreta completamente. Enquanto isso, Vespa comenta com Jim que sempre pensou que Hitler havia cometido suicídio. O Tocha Humana explica que aquela era a história oficial de fachada, criada para encobrir a verdade. Afinal, o governo não queria que os soviéticos soubessem que haviam usado agentes com poderes, já que isso poderia desencadear uma corrida armamentista super-humana. Por outro lado, Vespa pergunta a Jim como ele se sentiu ao matar Hitler. Jim responde que, embora seja um androide, sua mente não é o computador mais velho do mundo, mas está próximo disso. No passado, ele precisou apagar memórias manualmente para não perder velocidade ou paralisar sob o peso de tanta história. Ele desistiu de sua medalha de honra e da memória de recebê-la. Abandonou lembranças de bons amigos, anos felizes e até a maioria das memórias de seu brilhante pai, o Dr. Horton. Por um tempo, ele tocou piano, mas até isso teve que apagar. No entanto, essa memória específica ele manteve colorida e em alta resolução. De vez em quando, ela ressurge, e ver Hitler queimar ainda o faz se sentir aquecido. Assim que Steve interrompe a conversa, sugere que deixem para relembrar os bons e velhos tempos de matança aos nazistas. Porque os Supremos precisam matar alguns nazistas agora. Eles chegam ao Complexo das Caveiras Vermelhas, um movimento neonazista inspirado no super-soldado Johann Schmidt e no vigilante dos anos 70, Frank Castle. As Caveiras Vermelhas são descritas como um grupo de ódio com uma ideologia precisa, mas inconsistente e contraditória. Dessa forma, o grupo é movido principalmente por uma identidade ostensiva, focando em aterrorizar os fracos e vulneráveis. A comunidade abriga 1.500 membros, incluindo homens, mulheres e crianças, além do Grande Caveira atual, líder do movimento Caveira Vermelha Nacional. Jim fica impressionado com a quantidade de informações que encontrou na internet. Mas Gavião Arqueiro lembra que nem tudo online tem valor real. Enquanto os Supremos escalam os muros do complexo, Tony surpreende a todos ao se comunicar com Steve. O Capitão América fica surpreso, já que Tony deveria estar em cirurgia. No entanto, Tony explica que está, de fato, no centro cirúrgico e Steve acha estranho que ele não esteja anestesiado. Tony sente um pouco de dor, mas o motor Immortus o mantém estável. Ainda assim, Steve pede que ele descanse. Tony recusa, dizendo que não é tão ruim, desde que tenha algo para se focar, como acompanhar a missão da equipe. Por fim, Steve não tem tempo para atualizá-lo, mas não se importa se Tony quiser observar tudo ao vivo. No entanto, ele lembra que está no comando. Os Supremos tentam ser precisos e avançam com cuidado. Afinal, eles não querem colocar em risco as crianças que vivem no local. Essa também é uma das razões pelas quais o Conselho do Criador não invade o lugar. Dessa forma, a missão é, sem dúvida, uma invasão furtiva, mas não menos dolorida para o inimigo. Um dos vigias pergunta ao outro se ouviu alguma coisa, mas já era tarde demais. Enquanto isso, Janet e Hank já haviam entrado em seus ouvidos. Jim narra a história e comenta que Janet e Hank são perfeitos para essa missão. Afinal, as partículas Pi dão a ambos a habilidade de encolher e crescer. Mas o destaque certamente é para Vespa. Ela é esperta, mas não neurótica, confiante, mas não arrogante. É como se ela fizesse isso há anos. Por outro lado, Hank, o gigante, tem um bom coração, mas esse não é seu tipo de trabalho. Ele está sempre duvidando de si mesmo, hesitando quando não deveria. No fim das contas, Jim acredita que, um dia, essa insegurança vai matá-lo, e será logo. Jim já percebeu que o Gavião nunca hesita. Afinal, seu truque é garantir que suas flechas estejam sempre apontadas na direção certa, já que sua aljava pode fabricar flechas, e as de agora é de nocaute com cancelamento de ruído. Enquanto os heróis avançam,
Tony questiona por que estão fazendo isso. Afinal, os caveiras não têm ligação alguma com o Conselho ou com o Criador. Para ele, não são uma prioridade. Steve responde que recebeu informações ligando os caveiras ao tentáculo. Além disso, nazistas sempre são uma prioridade. Charlie tenta acalmar Tony, dizendo que é apenas uma luta. Porém, para Tony, que observa tudo ao mesmo tempo enquanto é operado, não é só uma luta, são milhares. Para Jean, Steve não discute, ele nunca discute. Sempre que possível, o Capitão América deixa que suas ações falem por ele. Tony insiste e pede que Steve explique o que está acontecendo. No entanto, o Capitão América apenas pede que ele descanse. Enquanto isso, Jean mantém uma queima lenta, expelindo fumaça supressiva conforme se aproxima do alvo. Ao mesmo tempo, ele informa aos outros que estão perto do castelo principal. Steve ordena que o Tocha Humana siga em frente. Jean comenta que, se Tony soubesse o que eles sabem, entenderia por que isso é uma prioridade. Jean sabe que, nos dias de hoje, ver não é suficiente para crer. Afinal, vídeos podem ser facilmente manipulados. A verdade precisa ser verificada pessoalmente. É por isso que os Supremos estão ali, lutando contra nazistas com armas laser. Para ele, isso parece engraçado, considerando seu senso de humor aprimorado, mas ele não ri. Em vez disso, ele relembra uma de suas memórias passadas, quando também combatia nazistas com os invasores. Parece que algumas coisas nunca mudam. Os Supremos avançam dentro do castelo e finalmente encontram o que procuravam. O Rei Namor, o submarino, empalado na parede com vários tipos de peixes. De repente, uma voz surge, parecendo feliz em vê-los todos ali. É como se fosse uma reunião dos invasores. Quem os recebe é o líder dos Caveiras Vermelhas, que afirma que estão preparados para os invasores. De acordo com Jean, pelo menos 5 indivíduos já ocuparam esse posto desde a criação da organização. No entanto, os 4 anteriores morreram de forma violenta, e ninguém sabe ao certo a identidade civil do atual Grande Caveira. Talvez nem mesmo a própria organização. Jean se aproxima de Namor e confirma que realmente é ele. O Grande Caveira diz que é ele mesmo, o Rei Namor, o submarino, embora tenha perdido o vigor que tinha em vida. O vilão não esperava pelos Supremos naquele momento, e eles não deveriam descobrir sobre ele. Enquanto isso, Jean tenta identificar o Grande Caveira por reconhecimento facial ou de voz, mas não consegue. Ele deduz que a idade do vilão é de 73 anos. Steve, então, ordena que tirem Namor daquela parede. Jean pergunta ao Grande Caveira como ele matou Namor. O vilão responde que não foi ele. Segundo ele, o certificado de autenticidade diz que a morte de Namor foi resultado de uma questão política, um golpe subaquático. Ele explica que o Rei Louco foi deposto de acordo com o costume Atlante e executado de acordo com a lei Atlante, assim como suas muitas esposas, aliados e herdeiros. Seu corpo se tornou um lugar sagrado. Religiões surgiram em torno dele como algas marinhas. No entanto, o novo regime lá de baixo não gostava disso. Então exilaram seu antigo rei, mesmo já estando morto. Anos se passaram, mas o corpo de Namor não se decompôs. Enquanto alguns acreditam que isso se deve à densidade de seus tecidos, outros pensam que os micro-organismos se recusam a devorar seu corpo. Mesmo morto, todos reconhecem que ele ainda é o rei legítimo. O Grande Caveira comenta que não foi ideia dele trazer Namor para ali. Quem fez isso foi o Grande Caveira anterior, um grande colecionador interessado em grandes caças. O corpo de Namor é uma ferramenta de recrutamento mortal. Os garotos o viam, e todas as dúvidas sobre se juntar à organização desapareciam. Jean analisa que a voz do vilão não é apenas distorcida, ela é aprimorada, entrelaçada com sugestões hipnóticas na frequência do pensamento humano. O Grande Caveira acha irônico. No oceano, Namor era um milagre. Mas na superfície, ele é apenas uma piada, um peixe que nunca apodrece. Jean fica furioso com o desrespeito. Suas chamas se acendem e Steve dá o sinal para o time atacar e limpar a sala.
Os Supremos estão preparados para isso. Eles se movem com precisão, calma e naturalidade, reforçando os pontos fortes e compensando as fraquezas. Jin acredita que a equipe finalmente se move como uma máquina finamente ajustada, assim como eram os invasores. Enquanto isso, o Grande Caveira tenta fugir. Steve decide persegui-lo e pede para alguém tirar Namor daquela parede. O Capitão América se aproxima do Grande Caveira e promete rachar seu crânio, talvez os dois. O vilão, porém, pede 1 minuto e propõe uma aliança. Ele explica que o herói pode aprender muito com eles, principalmente como operam. Afinal, eles pregam revolução violenta contra o governo mundial e fazem isso há mais tempo que os Supremos. Steve, claro, não aceita. Ele não se alia a racistas, muito menos a ladrões e assassinos. O Grande Caveira rebate, dizendo que seu grupo é melhor que os Supremos. Eles têm mais dinheiro, melhor marca e um número muito maior de associados. Além disso, dão aos membros um propósito, um símbolo e um inimigo, algo para acreditar e pelo qual morrer. Ele apresenta um de seus maiores seguidores, John Walker. John é um devoto do Grande Caveira desde jovem. Há 16 meses, ele chegou com uma caixa de metal e uma mensagem de Tony Stark. Dentro da caixa havia o frasco do soro de super soldado, e John perguntou ao Grande Caveira o que poderia fazer com aquilo. O vilão recomendou que John Walker usasse o soro e afundasse a cabeça dos inimigos. John parte para o ataque com 2 facas em mãos, mas Jim sabe como enfrentar um valentão. Ele acende a cabeça de John Walker, o que mostra como o Tocha Humana está furioso depois de ver Namor pendurado naquela parede. O Grande Caveira atira contra Steve, mas o disparo ricocheteia e se volta contra o vilão. Capitão América lembra que ele não é Johann Schmidt, o Caveira Vermelha original, porque Steve o matou 75 anos atrás. Nesse momento, Tony entra em contato com o Grande Caveira. Ele informa que, nos últimos 20 minutos, apagou todos os rastros do vilão da internet e esvaziou suas contas bancárias secretas. Tudo porque Tony precisa de algo para focar e passar o tempo. O Grande Caveira admite a derrota, mas diz a Steve que ele precisa entender algo. O Grande Caveira é um símbolo, assim como o Capitão América. E símbolos não morrem, apenas retornam de forma diferente. O Grande Caveira pressiona um botão em seu peito e começa a desaparecer. Mas antes disso, diz que foi bom ver Steve novamente. Mais tarde, os Supremos realizam o funeral de Namor. Um funeral pequeno para um rei. Dos presentes, só Steve e Jim realmente o conheceram. Pouco foi dito, mas o que foi dito era pura verdade. Steve comenta que Namor lutou muito e que ele considerava o rei como seu irmão, tanto quanto qualquer outro homem naquela guerra. No entanto, Steve sabe que o oceano era seu único país. É ali que ele pertence. E agora irão devolver ao mar seu rei para que ele inspire muitas revoluções, mesmo na morte. Horas depois, Jim observa Steve. Ele não dorme nem fala desde o funeral. Fica ali, apenas sentado em seu quarto, com a luz acesa a noite toda. Como resultado de sua atualização cognitiva, Jim ficou muito melhor em ler sinais emocionais humanos. Agora, ele reconhece que Steve está profundamente perturbado, assim como ele, mas ainda não entende o porquê. E não é só sobre Namor. Foi algo que o Grande Caveira disse. As palavras foram: "Foi bom ver você, Steve." Uma frase bastante familiar. Jim encontra uma combinação na voz do Grande Caveira. Há 90% de chance de que ele seja Bucky Barnes, o antigo parceiro de Steve. No mesmo instante, Steve chega à mesma conclusão. E aí, pessoal, o que acharam do vídeo de hoje sobre os Supremos? Quem aí queria ver Namor se juntar à equipe? Eu acho que, de um jeito ou de outro, Namor acabaria morrendo, porque ele não se dobra a ninguém. Mas confesso que achei essa história dele bem triste. Por enquanto é isso. Não se esqueçam de apoiar o canal com um like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Valeu e até o próximo vídeo!